Ativo e Desativado começando e hoje eu estou aqui com uma preciosa, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a cantora Paula Baluarte. Paula? Joyce, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você essa tarde para a gente falar um pouquinho do Senhor. Muito bom. Eu espero que hoje as pessoas sejam tocadas, né? Através do que Jesus fez na minha vida, na nossa vida, né? No nome de Jesus, é um prazerzão enorme receber você aqui. Paula, por favor, fala pra gente como foi essa transição linda do mundo secular para hoje viver para Jesus. Nossa, menina, senta que lá vem a história, né? Por favor. É uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir o máximo possível, né? Eu cantei música secular era minha carreira durante toda a minha vida, né? Mais de 20 anos de carreira. E um dia, aquele negócio, né? Eu achava que eu era cristã, eu achava que estava tudo certo, eu ia à igreja, né? A minha irmã é pastora, então eu sempre ia à igreja e eu acreditava que eu conhecia a Deus, que eu amava a Deus. Mas no dia que eu realmente tive um encontro com Jesus foi que eu percebi que eu não conhecia a Deus. Né? Que eu percebi que tudo aquilo que eu acreditava que Deus era, que eu acreditava que eu era uma mentira. Né? Porque como diz ali no livro de João, eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Sim. Eu não conhecia ele como um encontro, como um amigo. E quando eu conheci ele, não teve como, mulher, eu continuar longe dele, né? Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos longe de Deus, né? Verdade. Porque tudo aquilo que vem do mundo é contra a glória de Deus, é contra aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E não tem como você conciliar uma coisa com outra. Chega um momento, é igual, por exemplo, quando você vai se casar. Chega um momento que não tem como mais você se casar e ficar morando na casa dos seus pais, sendo sustentado pelos pais, ou saindo para todos os lugares sem dar satisfação. Chega um momento que você tem que tomar uma decisão e tem que se posicionar. Né? Ou quando você vai fazer uma dieta, não tem como você fazer a dieta e comer chocolate ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. E quando você encontra com Deus, é assim, ou você é de Deus ou você é do mundo. É ativa, exatamente. Ativa, né? Ativa ali o que estava desativado, que é o nosso espírito, né? A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos para Deus. Sim. Né? Que antes de ter um relacionamento com Deus, nós só éramos mortos para Ele. Então, quando o Senhor nos encontra, Ele ativa o nosso espírito, é impossível continuar igual. E quando eu tive esse encontro com o Senhor, eu abandonei tudo. Abandonei a música, a carreira, o trabalho, os contratos, os shows, né? Toda aquela vida, as roupas que eu tinha, eu vendi tudo, doei outra parte. Sim. Então, assim, eu tomei uma decisão, sabe? Sim. Baseado naquilo que eu descobri, porque a palavra também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando você conhece Jesus, Ele é a verdade. Então Ele te liberta daquelas prisões que você tem na mente, que você acredita que aquilo é a verdade, mas não é, gente. A gente pensa que é feliz. Eu sei bem o que é isso, gente. Eu também já passei por isso. Paula, e eu estava lendo a sua história, eu assisti o seu testemunho e eu vi que quando você veio para Jesus foi a época que você estava no auge da sua carreira, não foi? Sim, eu estava bem, assim, graças a Deus. Eu não conheci Jesus no momento de dor. Eu não conheci Jesus no momento de fundo do poço, naquele momento que não tem outra saída. Na verdade, o Senhor me pegou no melhor momento da minha vida, né? Eu estava bem, eu estava entrando pro estúdio para gravar um outro DVD, eu estava com o repertório separado, né? E eu estava com a 4ª turnê pra Europa já marcada, então eu estava viajando bastante, eu estava muito bem. Sim. E graças a Deus o Senhor me mostrou que mesmo diante desse muito bem, que pros olhos do mundo é muito bem, eu percebi que não estava tudo bem. Sim. Sabe? Porque infelizmente tem pessoas que elas precisam ir pro fundo do poço para elas olharem para cima. É verdade. Cada pessoa tem um processo. Sim. Comigo não foi assim. Graças a Deus. Até porque eu acredito que pelo meu temperamento, que eu sou muito teimosa, talvez quando eu tivesse esperado estar no fundo do poço, eu ia falar, não, mas eu tenho que sair daqui, eu vou conseguir, sabe? Eu não vou buscar Deus só porque eu tô no fundo do poço. Porque quem tem esse temperamento, né, é muito autossuficiente. É verdade. Entendeu? Então Deus, Ele sabe de todas as coisas. Sabe, né? E na verdade hoje, olhando pra trás, tem muita gente às vezes que fala pra mim, nossa, mas você teve muita coragem, né? Não é todo mundo que faz isso. Eu falo, gente, quando você descobre, porque lá em Mateus, Jesus fala que o reino dos céus é como um homem que encontrou uma pérola. Verdade. E ele pegou e vendeu tudo que tinha para comprar essa pérola de grande valor, né? É a mesma coisa, quando você encontra a Jesus, Ele é essa pérola. Então não importa o que você vendeu, não importa o que você deu, não importa o que você deixou para trás, desde que você tenha essa pérola que é a mais preciosa.
É a maior riqueza. Então, Imagina, e você não sente nem um pouquinho de saudade nem da sua vida? um pouquinho, mas nem Do nada. dinheiro, Não, da fama, não sinto nem de nada falta. disso? Nada. Tá vendo, Muitas gente? pessoas, até porque não tem como. O que eu vivo hoje é mais excelente, Sim. sabe? Jesus, ele supre Eu todas tenho as um necessidades, propósito. né? Isso, a gente ganha menos, a gente faz menos coisas que dá na telha, Uhum. né? Porque quando a gente tá no mundo, tudo que dá na telha a gente faz. Tô com vontade de ir pra tal lugar, eu vou, não consulto a Deus, não consulto ninguém. Ah, eu tô com vontade de comprar tal coisa, eu não consulto. Tô com vontade de namorar tal pessoa, eu não pergunto pra Deus, eu não consulto a Deus. Eu tô com vontade de beijar alguém, eu vou lá e é assim, você não tem direcionamento, né? Sim. Você não tem alguém pra que você dê satisfação, Sim. né? E com Deus não, mas é tão bom porque a gente entende que as nossas escolhas que não são vindas do Senhor, ela nos destrói aos poucos. Algumas instantaneamente, outras aos poucos, porque nós não Sim. sabemos escolher por nós mesmos. É verdade. Aí a gente vai entendendo isso, né? Porque você vai vendo os frutos, os resultados daquilo com o tempo que você vai fazendo. E aquilo vai... Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade. E ele não paga na hora, ele vai, né? Você vai, aos poucos você vai morrendo. E obedecer a Deus é uma bênção, Aham. sabe? Te dá um sentido, te dá uma completude, te dá uma certeza que você tá no lugar certo. E não existe nada melhor do que isso, você ter certeza que você tá fazendo o que é certo. Sim. Que você tá no lugar certo, que você tá indo pro lugar certo, você sabe de onde você veio, você sabe pra onde você vai. E quando você tá lá no mundo, você não sabe disso. Sabe aquela crise existencial? Sim. Quem eu sou, pra que nasci, pra onde vou, por que foi criado, entendeu? Qual é o sentido da minha vida? Será que é isso que eu tô fazendo? Sabe, a gente fica com essas questões e que isso vai dando uma crise na gente, né? De depressão, de frustração. Mas quando você tá com Jesus, não tem isso. Porque Não, você não sabe tem. de onde você veio. Não tem. Você sabe pra que você existe. E você sabe pra onde você vai. Sabe? É Então verdade. é a paz que excede, né? É verdade. O entendimento. Todo entendimento. E respondendo a sua pergunta, não, eu não sinto nem um pouquinho de saudade. O único arrependimento que eu tenho é de não ter visto tudo isso antes. Isso antes, né? Demorou Verdade. muito. E como foi assim, desculpa, como foi assim pra sua família quando você tomou essa decisão, assim, os seus pais, os seus irmãos, o que eles acharam dessa Eles decisão? ficaram felizes demais. Sério? Eles são cristãos? São cristãos, vibraram Sim. até hoje. Que Às bênção. vezes, já teve vezes de eu acontecer coisas comigo, eu ficar chateada, né, com alguém da igreja ou com alguma coisa. Enfim, com haters na internet, porque eu tenho muitos haters. E meu pai ficava assim, minha filha, mas você não vai voltar atrás, né? Você não vai abandonar Jesus, né? Minha filha, ó, você tem que saber que Deus não tem nada a ver com isso, viu? Tipo, preocupada, eu não, pai, eu não vou voltar atrás, eu tô chateada. E eles ficaram muito felizes, porque eles sempre quiseram que eu cantasse pra Jesus, mas eles me respeitavam, sabe? E eu era muito teimosa, não adiantava você falar nada pra mim naquela época. A Bíblia diz que só o Espírito Santo convence o homem do pecado. É verdade. Não adianta, gente, a gente quando tenta convencer alguém, a gente só se passa de chato, a pessoa não ouve e você verdade. perde a pessoa. Eu acho que a gente tem que amar, claro que a gente tem que, quando a pessoa tá cometendo erro, você falar, mas não adianta você ir contra a pessoa, sabe? Sei. Porque você não vai convencer ela, quem convence é o Espírito Santo. E orar. Sim. E foi o que eles fizeram, né? Oraram e eles não, tipo assim, a minha irmã, que é minha pastora, ela nunca foi num show meu, eu me lembro bem disso, que isso me deixava muito triste. Ela nunca foi no meu show, meus pais iam, assim, mas muito raramente. Então, assim, eles me respeitavam, mas, né, ela falava assim pra mim, eu não vou te apoiar numa coisa que, pra mim, você tá errada. Entendeu? Eu não vou te apoiar numa coisa que tá te levando pro inferno. Então, eu não compactuo. E eu ficava triste, porque eu achava que era religiosidade, que eu achava que era exagero, porque aquilo era só meu trabalho. E eu não tinha o apoio de ninguém. Mas hoje eu entendo, sabe? Sim. Hoje eu entendo que eu também não faço isso. Hoje eu tenho amigos que são cantores. Se eu tiver um filho que quiser ir por esse caminho, eu vou amá-lo. Mas eu não vou dar embasamento, sabe? Sim. Tipo assim, eu tô aqui com você. Porque eu sei que aquilo não é certo. Sim. Sabe? Se ele precisar de mim, eu estarei lá. Mas eu não vou apoiar aquilo que vai destruí-lo. Sim. Isso é amor. Amar não é... O amor, ele não é incondicional. No sentido de... Tipo, tudo que você fizer eu apoio, sabe? Não te apoia em tudo, sabe? Ele te ama em tudo, mas não te apoia em tudo. Você tem filhos, você sabe como é. É, desse jeito. Não é assim? É. Quando a gente tem filho, tipo, seu filho tá fazendo coisa errada, você vai falar, não, continua?
Não, de jeito nenhum. Ontem mesmo, né? Ontem mesmo teve um episódio que, meu Deus, e assim, é uma decisão às vezes que a gente tem que tomar e às vezes você tem que disciplinar, você tem que falar, e falar muitas vezes não resolve, então você entra com a disciplina. E não é fácil, né? Não porque é. a criança fica com raiva de você na hora e você fica chateado. Porque a gente também, quando tá recebendo disciplina de Deus, muitas vezes a gente se chateia com Deus, com a vida, né? Ou quando a gente tá recebendo disciplina dos pais, tipo, tá errado, não é pra fazer isso. E você, mas eu quero. E você fica... E muita gente nesse processo acaba desistindo. Porque acha que servir a Deus é, sabe, se vende uma imagem mentirosa. Ai, tudo vai dar certo, agora vai, né, agora é tudo lindo, tipo, aceitou Jesus, é como se Jesus fosse a organização Tabajara. Os seus problemas acabaram. Só que não, eles começaram, tipo, não é nem que começaram, é que você começa a enxergar, que a Bíblia diz que tira o véu, né? Quando a verdade aparece, ela ilumina, ela tira o véu. Então, aquilo que você não via, você passa a ver. Aquilo que não era um problema passa a ser. Por exemplo, pra mim, meu trabalho não era pecado. As roupas que eu vestia não era pecado. As pessoas que eu ficava não era pecado. Aí quando você conhece Jesus, você começa a entender que tudo aquilo era pecado. Então, o problema já estava ali. Mas você não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar. Que aquele problema estava ali. Aí tem gente que fala assim, mas eu me converti e agora... Meu Deus, é tanto problema, é normal, isso é tanta guerra. Eu falo, já respondi isso para várias pessoas na internet. Falo, não, eles já estavam aí, é você que não via. Agora você era cega, agora você pode ver. E quando você pode ver, você começa a enxergar a tua miséria, que você não enxergava. Os teus defeitos, que enxergar dos outros é fácil, agora os teus. É verdade. Você entendeu? Então é tudo isso, os problemas não aumentam. E você só consegue ter percepção deles, porque tu já viu morto? Pega o morto e sacode. O morto não vai reagir. Não vai. O morto não vê nada. O morto morreu. Morreu. Entendeu? Acabou. Então, quando eu me lembro disso muito, eu me lembro quando eu me converti, alguns meses depois, eu cheguei na minha pastora, né, que é a minha irmã, e falei pra ela, ai meu Deus, eu tô sentindo tanta coisa que eu tô sentindo, né? É muita coisa, tipo assim, ser crente, me enganaram, eu falei assim, porque o buraco é muito mais embaixo do que eu imaginava. Eu achava que ser crente era só botar uma saia assim, ir pra igreja, não fazer sexo antes do casamento e tava tudo certo. Eu achava que ser crente era isso, e não ir pra festa, beber. Eu não imaginava que era essa a ampliação de mente, essa percepção do todo, sabe? Do mundo, de você conseguir enxergar as coisas por trás das coisas. Sim. Sabe? De você começar a entender quem Deus é e tudo. E é muito profundo, muito mais do que a gente imagina. É verdade. E eu me lembro de falar pra ela, eu tô sentindo outra coisa, tipo, eu não senti isso antes, agora eu sinto e agora eu tô sentindo. Aí ela começou a rir, ela falou assim, mano, morto não sente nada. Você não sente. Sim, você hoje tá sentindo que agora você tá viva. E você não era viva, por isso que você não sentia essas coisas, você não percebia. Então hoje você percebe o que você não percebia. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. E é difícil até para as pessoas acreditarem que você mudou, né? Porque eu lembro antes também, as pessoas olhavam para mim sempre. As pessoas olham pra você por fora, julga a sua primeira atitude, julga você, olha a sua capa e tipo assim, desacredita totalmente. Você sabe o que eu ouço muito? Desculpa te interromper. Hoje mesmo me falaram isso. Eu não me escondo atrás de uma Bíblia. Você tá se escondendo atrás de uma Bíblia com uma falsa imagem. E isso assim, é o que o mundo lá fora, sabe? Eles acham que você está se escondendo atrás da Bíblia, se você está se escondendo atrás de uma religião. E na verdade não, você está se expondo pela Bíblia. Porque quando eu mudo a minha vida e eu vou para Jesus, eu não estou dizendo que eu sou santa, eu estou admitindo tanto que eu sou pecadora e eu preciso de um Salvador. Sim, é verdade. Sabe? Eu estou admitindo o quanto eu sou falha. Só que as pessoas, o diabo cega tantas pessoas que elas olham para você e ficam pensando, quem você pensa que é para falar isso? Eu sei de onde você saiu. Eu sei quem você é e você não é isso. É isso que você ouve. Eu sei que você não é essa pessoa. Sim. E eu fico pensando, e sabe, você vê, parece assim, o diabo falando pela pessoa, sabe? Porque eu não sou aquela pessoa que ela conheceu. Eu sou quem eu sou hoje, só que eu tava tão cega, sabe? E as pessoas acham que te conhecem porque te viu em um outro momento. Em um outro momento. Elas não conseguem acreditar, porque elas não passaram... Só quem já foi transformado por Jesus sabe. Uau. Eu, quando vejo alguém transformado, eu vibro, eu me emociono, porque eu sei de onde eu saí, de onde ele me tirou, quem eu era e quem eu sou. Mas quem não passou por esse processo não entende. Sim. Jesus falou, os que são nascidos do Espírito é como o vento.
Sim. Por exemplo, você tá vendo uma árvore balançar com o vento. Você não tá vendo o vento, mas você tá vendo balançar da árvore. Você tá vendo que tem alguma coisa movimentando aquela árvore, mas você não sabe, Sim. você não tá vendo o que é. É como aqueles que são nascidos do Espírito. Sim. Você não tá vendo o que tá mexendo com ela, mas você tá vendo a mudança. É verdade. Você tá vendo o movimento, você fala, não tá a mesma coisa, mas não tá mais igual era, tá diferente. Mas por que tá diferente? Não sei. Não acredito. É verdade. Mas tem como, sabe? E é muito triste. E eu fico vendo assim, eu falo, meu Deus, sabe? Como eu queria que todas, né? O nosso sentimento é esse. Eu não sei se você assim, você quer que todo mundo sinta isso. Você quer que, por que a gente prega, né? Você quer que todo mundo ande, você quer que todo mundo sinta, você quer que todo mundo... Eu queria que essa pessoa sentisse. É igual quando você prova algo muito gostoso no restaurante. Você vai pra todo mundo e fala, você tem que ir no restaurante tal. Você tem que comer aquela comida, porque, nossa, é boa demais. Todo mundo que você encontra, você fala dessa comida. E se você tiver com ela na mão, você quer ficar dando, toma uma provinha, experimenta aqui, experimenta aqui. Porque você achou tão bom e você quer que todo mundo experimente. Assim é o nosso amor por Jesus, né? O primeiro amor. Ontem eu tava conversando com a Paula e você pode ver que ela ainda tá no primeiro amor. Aquela empolgação de falar por Jesus. Ela fala com Jesus. Eu falei assim, eita, Jesus, eu vivi desse jeito quantas vezes. E é lindo quando a gente tá assim. Eu gostaria de nunca sair dessa fase. Mas às vezes a gente sai sim. Se a gente não vigiar. Então assim, nunca saia dessa fase que você tá. Esse amor, essa paixão de querer só falar por Jesus. E tem gente que vai te achar chata mesmo. Porque quantas vezes olharam pra mim e falaram assim, você é muito chato. Para de falar de Jesus, só Jesus, Jesus, Jesus. Gente, tem coisa melhor do que falar de Jesus? Nada. Então, gente, Jesus é lindo. Ele, olha pra Paula transformada. Olha pro rostinho dela hoje. Tem o Espírito Santo de Deus. É diferente da velha Paula. Hoje é uma nova mulher em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Né, Paula? Então, Paula, fala pra gente um pouquinho sobre a música. Eu gostaria de ouvir você cantar, fala das suas músicas, dos seus lançamentos, por favor. Claro, menina, a música, eu sempre trabalhei com música desde que eu me entendo por ser humano, né? Mas eu não entendi o poder que a música tem, sabe? Quando eu entendi o poder que a música tem, que Deus começou a me mostrar o poder da música, foi quando eu mudei, principalmente porque eu comecei a ter o senso da responsabilidade do que eu estava fazendo. Sim. Porque a música no mundo lá fora, ela é vendida como entretenimento. Entretenimento, como um trabalho, só que a música não é isso. A música ela é poderosa demais. Para você ter uma ideia de como a música é poderosa, Deus criou o mundo através do som. Deus criou o mundo, ele falou, haja. A gente não sabe se ele estava cantando, se ele estava falando, mas o que a gente sabe é que era som. O poder do som. Sabe? Existe toda uma teologia do som na Bíblia, explícita e implicitamente, sabe? Deus criou a música. Os anjos cantam e adoram 24 horas por dia. Então Deus, ele é o criador de todas as boas coisas, sabe? E ele criou todas as coisas através do som, o poder da palavra. E a música é a palavra cantada. Sabe, a Bíblia diz lá em João que Jesus era o verbo, ele é a palavra, e ele estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra. Então, quando eu comecei a entender o que a gente lança dos nossos lábios, o que a gente fala, é tão poderoso, seja falado, seja cantado, o poder é o mesmo. E a música ainda tem um poder maior de influência, porque ela muda ambientes. Sim. A música, por exemplo, você vai na academia, tá aquela música, eles não colocam um violino na academia. Entende? Ou você vai fazer uma massagem, eles não colocam o tum-tum-tum, eles colocam o violino, sabe? Você vai num baile funk, eles não colocam louvor lá no baile funk, e nem colocam baile funk na igreja. Por que isso? Se fosse algo neutro, por exemplo, esse copo, ele pode estar em qualquer lugar, ele é algo neutro. Ele pode estar aqui, ele pode estar no centro espírita, ele pode estar no velório, né? Ele pode estar na academia. O copo. É verdade. Sim, ele pode estar em qualquer lugar que ele não vai mudar o ambiente. Sim, é verdade. Entendeu? A música não. A música, ela não é algo neutro. Sim. Entendeu? E você vai entendendo, você vai começando a perceber que a música, ela não é algo que é criado de homens para homens, ela é vinda do Espírito Santo de Deus ou ela é vinda do Espírito maligno. A música ela é inspirada. E o Espírito que inspira essa canção é que vai ministrar na sua vida. Quantas pessoas, às vezes, até cristãos, pastores, começam a desenvolver uma depressão, um sentimento de adultério, um sentimento, às vezes, homossexual, alguma coisa, e a pessoa não sabe da onde veio isso. Mas eu não sei, aconteceu, simplesmente eu não tenho culpa. De que ela tem se alimentado?
A pessoa que compôs aquela música que ela está ouvindo em casa, que ela está cantando, que ela está declarando, será que essa pessoa não estava com uma depressão forte? Essa pessoa não estava influenciada por drogas naquele momento? Meu Deus. E aquele espírito que produziu aquilo é o que vai te influenciar. Sim. Será que aquela pessoa não tinha um sentimento homossexual? Que ela estava compondo aquela canção pro seu amante? Uhum. E aí você começa a ouvir aquilo e a música não tá falando se é ele, se é ela, mas você começa a sentir algo diferente com o passar do tempo. É como um cigarro, né? Dia após dia. E você começa a eu nasci assim. Sim. Isso, eu não tenho culpa, eu não sei de onde veio, eu não procurei. Mas você não sabe do que ele tem te alimentado. Uau. Sabe? Sim. Se você beber uma água envenenada, mesmo se você não sabe que ela tá envenenada, você vai se contaminar. Vai. Sabe? Sim. E o poder da música é esse, é a influência e a manipulação, porque a manipulação é aquilo que você faz, tipo assim, você faz o que eu quero sem saber que tá fazendo o que eu quero. Essa é a manipulação. Aí tem gente que fala assim, mas a letra da música é tão fofa, a letra dessa música não fala disso. Falo, sim, mas a manipulação é algo que você não percebe. A letra você consegue discernir e não ouvir. Uhum. Mas o diabo, ele não usa a letra, ele usa a harmonia, a melodia. É ali que está escondido. E você fica sem entender, né? Sim, você fica sem entender porque... Como quantas vezes a gente escuta uma música que eu estava ouvindo aquela música, eu fiquei sem entender. Sim. Quando você ouve, por exemplo, uma música em outro idioma, que você nem sabe que está sendo cantado, mas aquilo mexe com você, pra você ver que não tem nada a ver com uma letra. É sempre... Olha, por exemplo, eu vou te falar um exemplo muito básico, que você vai entender o poder do som. Sim. Do som. Sim. Fora o poder da palavra. Sim. Quando Davi expulsou o demônio de Saul, o que ele fez? Ele só tocou, não tinha letra. Ele tocava a harpa. Apenas pelos aqueles acordes melódicos ele conseguia expulsar Satanás. É verdade. Pelo som. Uhum. Não precisa cantar. Sim. Quem estava fazendo? Da onde que ele estava recebendo aquela música? Do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, que saía aquele som, o demônio tinha que sair. Uau. Esse é o poder do som. Entende? Forte, não precisou ser cantada uma palavra. Muito forte. Quando a palavra declara aquilo que a canção já está dizendo, é porque o diabo, ele não está mais preocupado em esconder nada. Você sabe disso. Uhum. Hoje é tudo velado. Então, quando uma música fala explicitamente de adultério, explicitamente de morte, explicitamente de depressão, porque ele não está mais escondendo. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, que as pessoas falavam de mensagem subliminar. Uhum. Hoje não existe mais mensagem subliminar. Hoje está tudo na cara. Sim. Entendeu? Sim. Mas ainda assim existem canções que têm mensagens subliminares. Por quê? Sim. Porque você consegue discernir a letra. Um cristão, ele não ouve essa letra. Mas ele ouve uma letra fofa. Que vai despertar o mesmo sentimento dele e ele não sabe. Ah, então você quer dizer que todas as músicas, somente as músicas gospel são de Deus? Não. Tem muita música que é gravada por cantores gospel que não é de Deus. Isso que eu ia te perguntar, o que você acha? Um cristão pode ouvir uma música que não seja uma música gospel? Olha, eu não ouço. Sim. Eu acho que a gente tem que ter um relacionamento com Deus o suficiente pra você, como você falou assim pra mim, pergunta ao Espírito Santo. Uhum. Eu não vou ficar, é como se, por exemplo, você tá no namoro e você fica, até onde eu posso ir? Eu não vou ficar testando meu limite, eu vou ficar ouvindo essa, não, aí eu vou separar. Enquanto você tá ouvindo pra separar, você tá sendo manipulado. Sim. Então não ouça, eu não ouço nada que não seja, e ainda algumas gospels eu não ouço. Ah, mas então como é que eu vou saber? Relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, tem músicas que eu escuto às vezes gravadas por cantores, algumas bandas que são gospel, e meu coração fecha, eu não consigo ouvir. Sim. Com o passar do tempo, se você for pesquisar a vida daquelas pessoas que estão cantando aquela canção, você vai entender por quê. Uau. Porque a tua vida no secreto, a tua vida no altar, é o que vai dizer. E tudo isso, uma pessoa que é ministro de louvor, uma pessoa que está trabalhando na igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande. Uhum. Porque o Espírito que está sobre ela ministra. Sim. Quando Jesus que ele foi batizado ali por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele. Né? Uhum. E também Isaías falou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e eu vim trazer as boas novas. Quando o Espírito está sobre você, seja qual for o Espírito que estiver sobre você, vai ministrar na vida de quem está te ouvindo. Sim. Você libera palavras de vida ou de morte. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque observa a vida, sabe? Se você puder, de quem está te ouvindo, tenha um relacionamento com Deus e fala, Senhor, não me deixe ser enganado, que o Senhor não vai deixar. Okay. Vai ter canções que você vai ouvir até na igreja, que você vai falar assim... Tem uma coisa que não tá legal. E você vai ter aquele testemunho aqui, sabe? Uhum. Interior. Sabe? Porque o diabo também ele pode cantar, pode louvar. A única coisa que o diabo não pode fazer é obedecer.
isso ele não faz mesmo, não. Ele louva, ele se passa por anjo de luz, ele se disfarça do que for. Ele não pode obedecer. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ter muito discernimento para entender do que a gente se alimenta. E o Senhor, ele é muito bom, ele não nos deixa enganado. É verdade. A gente só não pode ficar falando assim, nada a ver. Não, peça ao Senhor. Eu pedi a Deus, eu me lembro quando eu me converti, eu falei, Deus, se eu estiver errada, me mostra. Sim. E ele mostrou. Eu não estudei sobre isso no início, Sim. que eu tô te falando. Eu comecei a estudar sobre isso depois, quando eu comecei a entender. Quando o Espírito Santo começou a me incomodar com muitas coisas. Sim. Entendeu? E aquilo que não me incomodava antes começou a me incomodar. As letras das músicas que eu cantava, tudo, né? Tudo. Os lugares que eu frequentava, as roupas que eu vestia, começaram a me incomodar. E eu falei, quem foi que me mostrou esse Espírito Santo? Porque eu pedi. Falei, se eu estiver errada, eu quero saber. É assim que acontece. Me mostra. Isso. E ele começou a me incomodar com aquilo. Eu não entendia o porquê. E quando eu comecei a estudar, falei, entendi, agora eu entendi por que isso me incomoda tanto. Sim, e é muito importante, eu gostaria de ressaltar sobre essa questão da música que ela estava falando, só voltando um minutinho atrás, porque eu lembro, Paula, de já ter chegado em lugares e ouvido louvores e falar assim, gente, será que sou eu que estou errado? Será que o negócio está errado comigo? Eu não sentia nada. E depois que eu comecei a ter relacionamento com o Espírito Santo, eu comecei a conhecer, a ver o background. Eu comecei a falar assim, não, é a vida da pessoa. Porque se a pessoa não tem relacionamento com Deus, você pode prestar atenção. O erro não é você. O erro está no próprio cantor, está no próprio pregador. Se você não consegue sentir a presença de Deus na pessoa, pergunta para Deus se o erro é você ou ela. Mas provavelmente está na vida da pessoa porque não tem unção. Isso. Você não sente a unção do Senhor quando você está louvando ali junto com aquela pessoa. Deus, ele não tira o nosso talento. Você pode usar a sua voz, os seus talentos para adorar o diabo. Deus te deu o talento, tá dado. Dons de cura, olha só, você vê como isso é sério. Dom de cura, profecia, línguas, tudo isso Deus não tira. Tanto que a Bíblia diz, que Jesus fala ali, nos últimos, quando chegar as pessoas no céu, ele fala, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Sim. Em teu nome eu fiz milagres e maravilhas. Ou seja, são dons que Deus dá, não foi o diabo que deu. Dons de expulsar demônios. Sabe? Sim. Dons de profecia, de línguas estranhas. E Jesus vai falar, aparta de mim você que pratica a iniquidade. Porque só vai entrar no céu aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é quem tem dom. A gente às vezes vê fulano assim, não, mas fulano é muito de Deus, fulano é muito usado, fulano falou tudo da minha vida, fulano isso, fulano aquilo. Isso no início eu era assim também, mas eu comecei a ter discernimento, eu falei, ser usado não é ser aprovado. Deus usou uma mula, ele pode colocar uma boca nessa cortina aqui e a cortina sai falando. Você entendeu? Deus usa o diabo para fazer o que ele quer. É desse jeito. Deus, ele é dom de tudo. Ele é até do diabo. E até do diabo, ele manda até nele, entendeu? Deus não tem inimigo, mas existe aquele que obedece carrega a unção do Senhor, sabe? Carrega o poder do Espírito Santo. E muitas vezes, você vê alguém ali orando, rodando em línguas, você fala, meu Deus, Deus tá ali, e às vezes não tá. Eu achava isso uma vez. E eu tomei um susto um dia, eu estava em uma vigília, e tinha um homem rodando, ele rodava, e lá no Brasil, né, fogo puro. Nas igrejas pentecostais, né? Nas assembleias principalmente, eu estava em uma vigília, e aí esse homem rodava, e eu tenho experiência com o Espírito Santo, quando eu tô cheia, eu deixo o Espírito Santo me levar. E de repente eu vi o irmão, ele saiu lá do púlpito e veio, colocou a mão na cabeça desse homem e expulsou o demônio, o homem caiu. Eu fiquei passada do meu lado. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, gente. Eu falei, Jesus. O discernimento. Eu oro pro Senhor, eu falo, Senhor, aí mas eu acredito que o Senhor, ele é muito misericordioso. Ele vai te dando discernimento conforme você vai conseguindo lidar com a sua maturidade. Ele começou a me dar discernimento naquilo que eu precisava, das músicas e tudo. Mas tem uma história que aconteceu lá na minha igreja, no interior, é mais ou menos assim que você tá contando. Uma irmãzinha, ela até morreu de Covid, que Deus a tenha, né? E ela aconteceu isso com ela. Ela tava disse que, isso é minha irmã me contando, tava lá na igreja, todo mundo no mover, e tinha uma menina que tava lá orando em línguas e com a mão pra cima e tal, e disse que todo mundo ali de boa, né, achando que ela tava cheia do Espírito Santo. Veio a senhora do coque, a irmãzinha do coque, falou assim, isso daí não é Deus, isso é o Satanás, disse que só arrumou a mão na cara dela assim, pá! E a mulher caiu meio endemoniada. Meu Deus do céu, falando grosso. Sério? Meteu na mão, ela caiu endemoniada. E a mulher disse que a velha grudou em cima dela, grudou aqui, foi e expulsou o demônio.
E essa menina ficou no chão berrando, e ficou no chão, e ficou no chão, a menina levantou, ela continuou orando, passou por aquela assim, agora não é demônio não, é ela que tá com frescura, querendo chamar a atenção. Pá, sentou a mão de novo na cara dela. Aí a menina levanta, rapaz. Diz que a menina levantou e ficou lá quietinha. Sério? E, gente, eu queria ter visto isso, ela disse que todo mundo ficou passado. Falei, como, né? Olha pra você ver o discernimento que a pessoa tem que falar assim, porque a maioria, eu vejo, principalmente na internet, muitas pessoas enganadas, é porque o pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal é muito usado e ora e fala em línguas e sabe da Bíblia, isso aí é de Deus. Não, sabe? Mas você olha a vida da pessoa, você fala assim, gente, mana, sabe? E as pessoas, eu tenho dó, porque é como Jesus falou, são ovelhas que não tem pastor. Sim. Ovelhas, pessoas bobas, entende? Manipuladas, que não leem a Bíblia, que não tem um relacionamento com Deus. Então qualquer um que vem, leva. Sim. Então quando você lê a Bíblia ali, que Jesus fala que quando o anticristo for revelado, ele vai enganar a maioria, inclusive dos eleitos. E já está enganando. Sabe? Então assim, aí você pensa, a falta de conhecimento das pessoas, e eu oro, eu falo, Senhor, o dom do Espírito que eu mais peço ao Senhor é discernimento. Sim. Discernimento, porque eu fui muito enganada, eu era muito cega. E hoje o que eu mais quero ter discernimento, sabe, da verdade. É verdade. Sabe, sabedoria, falar assim, me mostra quando eu estiver errado, quando eu estiver num ambiente que não tá certo, quando eu estiver falando algo que não tá certo, quando eu estiver vestindo, quando eu estiver me comportando, porque muitas vezes se a gente erra sem saber, então me mostra, sabe? Sim. Quando essas coisas estiverem acontecendo. E aí, enfim, saí de tudo isso, gravei ali o meu primeiro trabalho pro Senhor. Quando eu saí da música, eu não pensava em cantar, porque eu tinha muito medo de cantar gospel. Não saí da música secular para cantar música gospel, eu saí da música secular porque eu queria sair da música secular. Saí sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Não foi tipo assim, eu troquei de carreira, sabe? Porque eu pensava, eu canto, eu vivo disso, eu ganho meu cachê, e aí como que eu vou fazer? Eu não vou cobrar para cantar na igreja. Eu não posso fazer isso. Sim. Sabe? Então o que eu vou fazer da minha vida? Deu uma crise, minha filha, porque eu não sabia o que eu sempre cantei. E eu não saí assim, porque tem gente que só troca de palco, né? Sim. Sai do palco do mundo, vai pro palco da igreja. Eu fiquei, assim, alguns meses perdidaça, chorando. Falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Até que um dia eu senti, sabe, um testemunho interior, mas falou assim, tipo, faz o que você sabe fazer de melhor. Sabe? Só que faz pra mim. Né? Faz pra mim, não faz pro diabo. Sim, claro. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso cobrar. E aí foi quando eu comecei a ler, sabe, a palavra do Senhor, e ele vai te levando ali, te conduzindo. Sim. Né? Falando sobre isso, sobre que ele sustenta, que o trabalhador é digno do seu salário, que aquele que deixou pai, mãe, terras, casas, tudo por causa de mim, nessa vida terá 100 vezes mais com perseguições e ainda a vida eterna. É verdade. Então eu só acreditei no que eu li, sabe? Eu acreditei no que eu li na palavra do Senhor e fui. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, assim, guardado, né, da época que sobrou, mais meu cartão de crédito, parcelei tudo, paguei e fui fazendo investido no meu próprio bolso. Sim. E comecei, a minha igreja ainda deu uma oferta pequena também para ajudar e consegui gravar meu primeiro material, né? Depois disso eu comecei minha igreja bem pequena, comecei a cantar em igrejas bem pequenas. Lá do interior mesmo, sim, sabe? Uma vez eu fui cantar numa igreja que estava só o pastor, a mulher dele, a filha e meu pai e minha irmã só. Nossa, que diferença. De uma multidão pra Sim. E 5 nesse pessoas. momento eu tive ataque espiritual. Tive. Uma vez eu me lembro como se fosse eu já estava cantando na igreja, só tinha umas 4 velhinhas e o som ruim e tudo errado e eu estressada já porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas profissionais, sabe? E aquele tudo assim, eu olhando assim, e eu ouvi uma voz falando assim no meu ouvido, falou assim, você tá preparada pra não ser nada em nome de Jesus? Meu Deus. Porque é isso que você é, nada. E meu semblante caiu na hora. Eu Sério? fiquei com tanto ódio, sabe? Porque eu não sabia ainda discernir de que era aquilo, se era a voz de Deus, se era a voz da minha cabeça, se era a voz do diabo. Falei, Deus, não é possível que o Senhor tá falando isso pra você, o Senhor tá brincando com a minha cara, o Senhor tá me zoando. E aí eu falei, mas será que é Deus que é o diabo? E eu fiquei chorando, eu fiquei com ódio, fiquei com raiva. E eu fui pra casa orar. Falei, Deus, e tá aí, eu conversei, falei, eu comecei a entender que aquilo não era o Senhor falando comigo. Porque Deus não é assim, ele não é como que é sarcástico, zombador. Não é. Humilhante. Não é.
sabe? E aí eu me lembro que eu percebi que essa não era a voz de Deus, porque eu me lembro que eu caí no chão chorando e falei assim, tá, Deus, eu aceito, se não vou fazer nada no seu nome, tá bom, eu aceito. E eu senti um amor tão grande, sabe? E eu percebi que não era Deus falando aquilo pra mim. Se for pra não ser nada, eu muito triste, eu aceito. Não ser nada. Imagino, meu Deus. Mas foi bom, e é bom, porque a gente entende que não é sobre ser famoso, sobre ser estrela, sobre... Sim. E eu comecei a ter amor por aquelas pessoas, por aquelas velhinhas do coca, aquelas irmãzinhas que vai limpar a igreja, que chega às 5 horas da manhã. Sim. Porque eu comecei, sabe, eu via elas e me via aquela passagem na Bíblia. O maior é o menor. Essa é grande no reino. Amém. Essa mulher é grande no reino, maior do que eu. Amém. Que me acha às vezes grande, que vim de um lugar grande, Amém. Mas ela é maior do que eu no reino, porque Amém. ela me serve muito mais do que eu. Comecei a amar, falei, essas pessoas são importantes. Glória a Deus. E falar de Jesus pra elas é importante, assim como falar pra uma multidão, assim como falar pra alguém famoso. Amém. Sabe? Comecei a entender tudo isso e Deus começou a quebrar aquilo. Porque a gente vem do mundo e é um processo. É verdade. Ele tem que quebrar o artista É verdade. e criar um servo. Amém. Amém. Aleluia. Meu Deus, é lindo, né? É um exemplo a ser seguido para todos nós, né, gente? Uma vida assim, tocada pelo Senhor, mudada, transformada por Deus Paizinho. Que lindo. Que lindo mesmo. Glória a Ele. Paula, você falando de tudo isso, eu lembrei que você tem uma música, né? Que você, por favor, mostra pra gente, toca pra gente o seu louvor. Menina, eu tenho muita música. Qual que você quer? Aquela de nada temer. Nada me faltará? Nada me faltará. Tá. Eu já até sei, tá? Até já sei. Já sabe? Já sei um pouquinho. Então tá bom. Sei tudo não. Por favor, Paula. Isso. Paula, fala pra gente, por favor, um pouco sobre essa música. Essa música ela é muito especial pra mim, porque ela foi composta pela minha pastora, né, a minha irmã. E eu fiz uma surpresa pra ela, ela me mandou essa música, já tava com o repertório fechado, né, do álbum. E quando eu ouvi a música, eu achei ela muito especial. Aí eu disse a ela, falei, eu não vou ter como gravar essa música, porque ela entrou em cima da hora, eu não tenho mais dinheiro, realmente eu não tinha recursos. E ela falou assim, mas e se eu te ajudar e tal? Eu falei assim, eu posso tentar encaixar ela, mas eu não te garanto. E foi essa música que eu te falei que a minha igreja ajudou, eles fizeram uma rifa lá e conseguiram juntar acho que mil e poucos reais. E eles me mandaram, ela falou assim, tá aí pra você gravar minha música. Aí eu falei, não, mas não vai dar tempo, mas eu vou deixar ela aqui guardada. E quando for uma outra oportunidade, eu vou gravar ela. Sim. Aí ela, não, então tá bom, não deu, né? Fazer o quê? Foi em cima da hora, eu falei, tá bom. Mas ela nem sabia que eu tava preparando uma surpresa. E aí eu tirei a outra música que já estava pronta, inclusive, e acrescentei essa canção. E lá na hora da gravação do vídeo, né? Do clipe, do álbum, eu fiz uma surpresa pra ela, né? Quando a música começou a tocar, ela nem sabia. Quando tocou, aí, inclusive lá no clipe no YouTube, tem a reação dela, tudo. Ai, que legal. E essa é uma música baseada no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o que eu posso temer, né? A mão dele que nos sustenta, né? Ainda que a gente ande por um vale de sombra e morte, não deveremos temer. Então eu sei que é uma música, todo mundo sempre fala que ela é uma música que assim, as músicas... É uma das que as pessoas mais gostam, né? Tem umas duas ali que o pessoal ama, inclusive essa. Sabe? E eu sei que ela é uma música vinda do Espírito Santo. Sim. Eu sei que ela é uma música 100% inspirada por Deus, na palavra, porque além de eu conhecer a inspiração na Bíblia, eu conheço quem compôs, eu conheço a vida de quem compôs, eu sei que ela é uma canção mesmo que veio do céu. E eu amo ela. E ela fala, né, sobre... E eu me lembro, quando eu fui gravar essa canção, Joyce, eu decidi gravar, eu estava dentro do ônibus, indo do Tocantins para Goiás. Sim. E eu dentro do ônibus, assim, pensando, assim, animadíssima, mas ao mesmo tempo muito preocupadíssima, pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho condição, como é que eu vou gravar essa música? Eu queria gravar, eu não tenho como, eu não tenho dinheiro, e eu tava sem trabalhar no auge da pandemia, eu nem trabalhava nem no mundo, nem na igreja, não tinha dinheiro. Agora, danou-se, Senhor, o que é que eu vou fazer? E aí, sabe, eu senti uma coisa falando assim pra mim, ouça a letra da música que você está cantando. E acredite. Amém. E aí a música. Ao que temerei, se comigo tu estás, nada me faltará, nada, nada, nada. A quem temerei, se comigo tu estás, nada me faltará, nada, nada, nada.
anjo é altíssimo. A quem temerei se comigo tu estás? Nada me faltará, nada, nada, nada. A quem temerei se comigo tu estás? Nada me faltará, nada, nada, nada. Não há peste ou fome, não há tristeza ou dor, não há perseguição, não há opositor, não há um impossível, não há um superior, não há o que temer. O Senhor é o meu pastor. A quem temerei? Eu nada temerei. A quem temerei se comigo tu estás? Nada me faltará, nada, nada, nada. Ao que temerei se comigo tu estás? Nada me faltará, nada, nada, nada. Aleluia! Que lindo! Meu Deus, que lindo! E eu vejo assim que E aí, Deus quando eu realmente escutei fez, assim, né? exatamente, quando eu ouvi, quando eu comecei a declarar a letra, Aham. porque é a palavra, e é isso mesmo, sabe? A gente teme, eu sei que nós somos humanos, a gente é falho muitas vezes na nossa fé, e acreditar que Deus vai fazer, Ele sempre faz, e a gente, toda vez que tem um problema, a gente acha que Ele não vai fazer, mas Ele sempre faz. Sempre E faz. se Ele realmente é o nosso pastor, nada nos falta. Não. A palavra do Senhor diz que Ele nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Nunca. Então, não é questão de ter abundância de coisas sobrando que você não precisa. Ter 50 pares de sapato, 3 carros, 2 casas, você não precisa disso. Mas aquilo que você precisa, o Senhor não te deixa faltar. Então, nada te faltará. Quando eu comecei a declarar, eu falei, com medo mesmo, Senhor, tô indo. E qual a conclusão que você chegou depois de tudo isso? Depois de 3 anos vivendo para Jesus? Você acha que valeu a pena? Cada minuto faria tudo de novo. Amém. Faria e continuarei fazendo. Glória a Deus. Porque é maravilhoso demais, sabe? Servir a Deus é muito assim, incrível você imaginar, sabe? Você pensar que o ser mais importante do universo, aquele que é o mais poderoso, o mais famoso, o mais tudão de tudo, te conhece, te ama e cuida dos detalhes na sua vida. Sim. De detalhes assim que insignificantes para outras pessoas, às vezes até para você. Você pensa, mas Deus não vai preocupar com isso. Deus Sim. não tem muito mais coisa para se importar do que com isso. E Ele se preocupa. E Ele faz, sabe? E é muito lindo isso, porque a gente não merece. A gente não merece. A gente não faz nada, nem que por mais que a gente faça tudo de bom, o nosso fazer bom é imundo perto do dele. É verdade. Então, é muito maravilhoso, sabe? É muito diferente de... No mundo você se doa, você se entrega e você não é reconhecido, você não é... Não tem gratidão, as pessoas não têm gratidão com você, mas com Jesus não. Nada que você faz é passado desapercebido. No mundo você faz por merecer e não recebe. Com Deus você não faz por merecer e recebe. E recebe. É sempre assim. Que lindo, gente. Que história linda da Paula. Paula, muito obrigada eu que agradeço, pelo carinho, amiga. por ter vindo aqui, Imagina. passar o tempo com a gente. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Imagina, eu que te agradeço por tudo. Muito obrigada. O Senhor é bom e é um prazer servir a Deus, sabe? E eu tenho cada dia buscado mais pro Senhor me ensinar a servi-lo. Porque a gente é tão ruim, Cia. Tão ruim que a gente nem serve a Deus, a gente sabe. Ele que tem que ensinar a gente. É verdade. Entendeu? Eu É peço, Senhor, me ensina a te servir, porque eu não sei. É verdade. Sabe? Eu não sei o que fazer, não sei como fazer. Eu só sei que eu estou aqui disponível, eu quero fazer. Agora Sim. só me ensina, né? É a verdade. servir, porque eu quero, não porque eu quero ser melhor, mas porque eu quero me parecer mais com Ele, Sim. né? Precisamos. Precisamos, Todos os dias. né? A gente é tão falho, né? E Deus é tão bom, verdade. então... Acho que o que eu posso dizer, principalmente eu tenho ministrado muito para jovens, sabe? Eu nunca pensei na minha vida em pregar.
Sim. Eu não me converti nem pra cantar, que dirá pra pregar, não me imaginava. E eu ministro muito pra jovens, sabe? Eles me chamam, acho que é por causa, né, de tudo isso. E assim, eu tenho essa cara de bebê, mas eu não sou bebê. Mas eu tenho cara, né? Então as pessoas acham assim que eu sou novinha, mas eu falo sempre pros jovens, eu falo, gente, sabe, se eu pudesse hoje, se eu tivesse esse poder de voltar atrás, assim, bem na minha infância mesmo, de não ter saído dos caminhos do Senhor e ter continuado, eu teria feito. Mas pela misericórdia dele, eu estou aqui. Muitos não tiveram essa oportunidade. Quantas pessoas que eu conheço que morreram tão jovens, quantos amigos meus, cantores, sabe, perderam a sua vida durante todos esses anos. E meu coração chega a cortar, sabe, porque eles não tiveram talvez essa oportunidade, ou talvez não tiveram e não quiseram. A gente não sabe, né, o que aconteceu. Mas eu só tenho que agradecer, porque Deus é muito bom, sabe? Sim. E eu sempre falo para os jovens obedecer os pais, porque eu desobedeci muito e eu sofri muita consequência disso. Tá vendo aí, né, jovem? Muita consequência, assim, pela misericórdia de Deus. Eu não morri. Então, se eu for te contar, a história é longa. Já a namorada me bateu, quase me matou. Meu Deus. Eu já passei por tanta coisa, já tive por tantas situações perigosas, por desobediência, por falta de juízo. Sim. Mas eu vejo a mão do Senhor, sabe? Em tudo que eu passei, acidente de trânsito que eu já sofri grave. E o Senhor sempre... Porque Ele sabia, eu sei que Ele sabia, tanto que eu era cega. Sim. Eu não tava fazendo aquilo ali por mal, eu era doida, né? Eu falo, gente, eu era doida, só pode, não é possível. Não tinha nada na cabeça. Tinha só a misericórdia do Senhor me acompanhando, sabe? Sim. E a mensagem que eu posso deixar é essa, não adianta nada. Você ganhar o mundo e perder-se a si mesmo. E perder a sua alma. Não vale a pena. Eu sei que eu já vivi, eu já estive em lugares que eu vejo as pessoas se matam para estar. Sim. Com pessoas que as pessoas se matam para estar. Sim. Sabe? Vivendo aquilo. E hoje eu falo, meu Deus. Sabe? Quanta ilusão. Não vale a pena. Não vale mesmo. Porque quem é o ser mais poderoso do universo que te conhece? Sabe? Outra coisa que aconteceu que eu me lembro, quando eu comecei a cantar, a realmente querer cantar para Jesus e tudo, falar, eu não vou dizer cantar para Jesus, porque eu acho que é errado a gente falar isso. Eu não canto para Jesus, eu canto sobre Jesus. Para Jesus eu canto no meu quarto. Sim. Para Jesus eu canto só para Ele. Sim. Mas quando eu tô no altar, eu canto cantando sobre Ele. Né? Então quando eu comecei a cantar sobre Ele, eu me lembro que eu estava em casa e eu não conhecia ninguém. Você lembra que eu te contei? Ontem a gente teve um maior papo, gente, em casa. Eu te contei um pouco a história. Eu vim aqui pra Londres, eu não conhecia ninguém da igreja, né? Porque eu não era crente da outra vez que eu vim aqui. Então eu não conhecia ninguém de igreja nenhuma, eu sabia nada, não sabia o que eu ia fazer, sabe? E eu me lembro que quando eu comecei, eu falei, Deus, porque no mundo secular eu conheço todo mundo. Sim. Eu tinha acesso a todos os lugares, todas as festas, eu conhecia, tinha todo. Mas na igreja eu não conhecia ninguém, de pessoas. E eu lá em casa, ai Deus, o que eu vou fazer? E eu não conheço ninguém, como é que eu vou fazer? Porque eu sei que na igreja, né, as pessoas têm essa questão de indicação. Não é qualquer um que chega. Porque você tem que conhecer a vida da pessoa. Você não pode colocar qualquer um ali no altar pra falar de Jesus. Então é indicação, indica o outro que indica o outro. E eu penso, eu não conhecia ninguém que ia me indicar. Conheci ele na minha igreja, que é uma igreja pequena, né? Meu pastor, coitado, o que eu pude fazer, fez. Mas assim, pra fazer coisas maiores, não tinha. E eu me lembro que eu tava nessa crise em casa e eu senti uma coisa tão forte dentro de mim, sabe, assim, uma voz falando assim, mas você me conhece. Sim. Que é um network maior do que esse. Tipo, eu conheço todas as pessoas do mundo. Sim. E eu me lembro que eu só fiz assim, é mesmo. Então tá. Eu conheço o senhor se vira aí, Deus, me apresenta, pô, porque eu não conheço ninguém, e estamos aqui. Olha o que Deus foi o Senhor que nos apresentou. É verdade. Porque eu não te conhecia. É verdade. Você não me conhecia. É verdade. E de repente, olha, estamos aqui. Estamos aqui. Tá vendo? É isso que as coisas que Deus faz. É Ele que faz. É Ele que faz. Quando tinha um tempo na minha vida que eu me preocupava como eu iria chegar lá. E de repente Deus começou a falar comigo, busque mais em mim. É muito cedo na minha vida, muito cedo, quando eu comecei a ter relacionamento com Deus, eu aprendi. Você vai sempre me ver, se você andar comigo, você vai sempre me ver ser amigo do menor do que do maior. Eu vou sempre buscar estar ao lado do menor, do mais pobre, daquele que tem menos, porque aquela amizade, ela não vai cobrar nada de mim. Mas a amizade do rico, você tá sempre procurando uma coisa que você não tem.
é uma amizade, tipo assim, você tá tentando chegar no rico, no milionário, do bilionário, pra chegar perto de uma pessoa que não vai te dar nada. E quando Deus começou a trabalhar essas coisas comigo, eu comecei a andar com o pequeno. É prazeroso. Porque aquele que não tem riquezas materiais, ela tem bens espirituais para te dar. Sim. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque os meus amigos eram o menor no rei, era o maior no reino e menor no mundo. Sabe? E você começa a ver assim, é que você começa a se descobrir no meio de tudo isso. Exatamente. Você vai ver que não é sobre o que você pode fazer. Deus não está preocupado com o que a gente pode fazer, mas em quem a gente é. Exato. Porque Ele não precisa de nós para fazer nada. Dessa maneira. Se a gente não atrapalhar Deus, tá bom. É dessa maneira. Ele não precisa, né? E isso é muito lindo, porque é muita inversão. Eu sempre, uma vez Deus me deu até uma mensagem assim, o reino invertido. A gente vive, trabalha e vive por um reino invertido, que é o contrário 100% dos padrões do mundo. Exato. 100%. Quando você decide olhar para o que Deus acha grande e o mundo acha pequeno, é onde você se encontra e você chega em lugares que você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Mas com essa pessoa, com isso aqui, como assim, Jesus? Deus abre uma porta pra você que você fica sem entender. Como foi que eu vim parar aqui. E quando eu descobri isso, eu falei assim, Deus, eu não preciso correr atrás de nada. Eu só preciso correr atrás do Senhor. Quando você corre atrás de Deus, as bênçãos correm atrás de você. Exatamente. Né? Meninas, inclusive, solteiras aí, do meu Brasil varonil, do meu Europa varonil também. Para de correr atrás de homem. Porque quando Deus quiser te dar, Ele vai mandar atrás de você. Corra atrás de Jesus. Corra atrás de Jesus. Quem vai te dar é Ele. Porque eu vejo muitas meninas desesperadas. Sim. Eu fiquei todo esse tempo e as pessoas, mas como que você consegue esperar no Senhor tão tranquila? Falo, porque eu espero buscando o Senhor. Sim. E eu levei isso muito a sério. A gente nem falou sobre isso. Como que você consegue ficar tão de boa? Como que você consegue, né? Enfim, várias coisas, porque tem gente que mesmo fala que tá esperando em Deus, mas fica se defraudando, conversando com um com o outro. Sim. Às vezes tem rebeliões e quer, assim, você vai entender que eu tô falando, quer se contentar sozinho. E isso é uma rebelião contra Deus. Sim. Porque você tá querendo ter um prazer que não é pro momento de você ter. Sim. Ah, mas o que tem? Não é pecado, eu tô sozinho. Sim. É rebelião, porque não é pra você. E como você... mas como você consegue então viver solteiro sem fazer nada disso? Porque eu levei a sério isso. Eu fugi de tudo aquilo que alimentava a minha carne. Eu não escuto música do mundo, eu não vou em ambientes do mundo, eu não uso roupa sensual, eu não assisto filme nem de comédia romântica. Aquilo que o povo fica se beijando, se pegando. Sim. Porque aquilo desperta no seu coração. Sim. Desejos. Entendeu? Desperta vontades mesmo. Que você não pode ter. Entendeu? Assisto filme de super-herói, assisto qualquer outra coisa de Jesus, a The Chosen. Vai assistir The Chosen, galera. Entendeu? Alguma coisa. Mas você não precisa disso. E você vai ficando tão de boa que... E você vai buscando a Deus, e você vai ficando feliz, você vai ficando completo. E você vê suas amigas casando, você não fica mais com aquele sentimento, poxa Deus, quando vai ser eu? Não, você fica feliz por elas. Um dia vai chegar a minha vez, eu só falo assim, um dia vai chegar a minha vez. Amiga, que bom. Porque tem gente que é tão assim, que você conta que você tá namorando, que você tá, né, ou a amiga sua conta que vai casar, e você fica, ai, que legal. Mas lá no fundo fica, e eu? Poxa, nunca vai chegar a minha vez. Não vou conseguir. Não, sabe? Sorri com os que sorri, chora com os que choram. E você acredita e olha e fala assim, vai chegar a minha vez. Sim. Deus vai mandar, Deus vai fazer. Só que as pessoas falam que entrega pra Deus, mas não entrega. Fala que confia, mas não confia. Fica com medo, sabe? E fica querendo correr atrás e ver um homem. E já fica ali, já quer se declarar. E já quer pedir o cara em namoro. Né? Quer pedir o cara em namoro. Sabe? Quer agir como as pessoas do mundo. Quem faz isso é feminista. Princesa do Senhor não precisa fazer isso. É verdade. Deixa o príncipe vir, sabe? Acredite que o Senhor, Ele é poderoso. Se Deus abriu o mar vermelho, Deus criou o mundo, Deus criou você. Deus fez as galáxias, as estrelas, Deus fez mas Deus não pode te arrumar um namorado, um marido. Não pode te arrumar uma esposa. Se ele não veio ainda pela mão de porque Deus, você não tá pronto. Porque não tá pronto. Eu vejo as pessoas falando assim, Senhor, se o Senhor quiser, tua filha está pronta. Eu falo, não tá pronta. Não tá. Se tivesse pronto, já tinha chegado. Porque Deus, Ele não erra. Você tem que começar a perguntar pra Deus, o que eu preciso? Senhor, o que eu tô precisando aprender?
Senhor, o que eu tô precisando me libertar? Sim. Senhor, o que eu tô precisando ser livre ainda das minhas emoções? O que eu tô precisando de cura, Senhor? Porque talvez Deus não mandou porque você vai estragar a pessoa certa. Sim. Deus não vai mandar um príncipe pra uma pessoa cheia de problema ou vai mandar uma princesa pra um cara cheio de problema. Porque Sim. Deus é justo, o outro tá lá todo pronto, todo esperando, todo lindo e vai verdade. mandar um problemático pra poder acabar com a pessoa. Então ele protege. Então se não chegou, é porque não tá pronto. E eu tinha essa consciência, jeito. você tá entendendo? Eu tinha essa consciência, cara, não, se não tem, porque não é no meu momento, eu preciso me curar. E eu ficava perguntando, Deus, o que eu preciso me curar? E ainda me pergunto, Senhor, o que eu preciso me curar? Porque eu quero ser a pessoa certa. Sim. Porque eu sei que quando eu for a pessoa certa, Deus vai mandar. Entendeu? Eu não quero encontrar a pessoa certa, eu quero ser a pessoa certa. Sim. Quero estar pronta. Então, é uma mensagem também para os solteiros. Tenha paciência, confia e busca o Senhor em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino e a sua justiça. Que todas as coisas, Deus sabe que você necessita. Ele é bom. Ele é um bom pai. O nosso problema, sabe, Joyce, é que a gente não consegue acreditar que Deus é bom. É verdade. A gente tem o senso nosso de merecimento. Como sabemos como somos ruins, nós sabemos que somos ruins. A gente não acha que é merecedor, que Deus não vai fazer. Mas Ele é bom. Sabe? Ele é bom e Ele é um bom pai. Quando você busca obedecer, quando seu coração está voltado para Ele, em agradá-lo, em obedecê-lo. A Bíblia diz, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Sim. A sua alegria estando nele. Ele faz questão, porque Deus, Ele é galardoador. Deus, Ele é bom. A Bíblia diz que a gente tem que crer que quando a gente busca Ele, Ele recompensa. Uhum. Não porque Ele quer te comprar, mas é porque quem Ele é. Ele não pode mudar a sua própria natureza. Ele é abundante. Oceanos, mares, árvores, tudo é muito. Vento, muita gente, muito cabelo na cabeça. Tudo é muito. Você vê que tudo que Deus faz é muito? Muito fruto. Você planta... Lá na minha casa, lá no Brasil, na casa dos meus pais, meu pai plantou um pé de jaca. Uhum. Um caroço de jaca. Mano, esse pé de jaca dá tanta jaca, mas tanta, que dá até no caule. Assim, não é no caule nasce jaca. Uau. E eu gosto de contemplar, porque eu falo, gente, olha como que Deus é. Um caroço deu esse pé com esse tanto de jaca. Que dá, sabe? Nossa. Que dá pra alimentar o Brasil inteiro de jaca, menina. Se plantar mais as outras jacas que estão lá. Uhum. Você tá entendendo? Então, assim, Deus, Ele é assim. O que você planta uma semente boa, em terra boa, nasce 1000 vezes mais. Esse é o Deus que a gente serve. E a gente às vezes não consegue acreditar, porque a gente vê as nossas circunstâncias. A gente olha com os olhos naturais, o mundo tá ruim, tá tudo dando errado, Putin tá fazendo guerra, e tem Covid, e tem não sei o quê, e eu tô solteira, e todo mundo tá casando, e tá todo mundo dando certo, e eu tô dando errado. Aí você fica pensando, você fica, ai meu Deus, não vai chegar minha vez. Ai, Senhor, entendeu? Perde a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não tem como você agradar o Senhor se você não acreditar que Ele é verdadeiro. Porque quando você é incrédulo, você duvida do caráter de Deus. E isso ofende o coração de Deus. Se Deus diz que vai fazer e eu não acredito, eu estou ofendendo. É igual você falar para mim, Paula, eu vou te pagar uma conta. Eu falo, não acredito. Eu vou te ofender. Não vai? Você é um ser humano. Você imagina Deus que não mente. Que é a verdade. Aí Deus fala, eu vou fazer. Você fala, não acredito. Não. Aí Deus fica, sério? Então vai ficar bem no banquinho do castigo, enquanto você não acreditar. Vai ficar no cantinho da disciplina, tá entendendo? É, até essa bandeira. Não believe em mim. E inclusive eu quero encerrar agora cantando uma canção que eu gravei também, que fala sobre isso que a gente tá falando. Fala sobre a bondade de Deus. Amém. As músicas tem o YouTube, meu canal no YouTube, Paula Baluarte Oficial. Tem testemunhos. Quero colocar um pedacinho também desse podcast lá pro pessoal. Tem as minhas canções, me segue lá no Instagram, né? Paula Baluarte. Então, pronto. Espero vocês lá. Segue lá, gente. Eu quero cantar essa canção, quero que você medite nessa canção. Porque quando nós começamos a declarar isso, é quando a nossa vida começa a dar certo. Quando nós começamos a crer nessa verdade, é que tudo começa a dar certo. Porque essa é a verdade. É verdade. Tu és bom. Teu filho amado,
glórias a Deus. Que lindo, lindo louvor. Gente, Amém. Que maravilha. Paula, muito obrigada obrigada. pela sua presença, por esse Imagina. tempo maravilhoso que a gente passou. Volte mais vezes, por Só favor. chamar, Você já está convidada para voltar. E, gente, lançamento da próxima música, hein? da próxima Novembro. música já vem aqui no Ativo e Desativado, É né, isso aí. gente? Gente, segue a Paula nas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok também, né, Isso, Paula? tudo, gente. Tudo, gente. Tudo segue ela. Aham. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém. E semana que vem tem mais. Aleluia. Ativo e Desativado, amém? Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja